Eu quero falar nesta manhã no Salmos 42, a partir do verso 1. O título da minha ministração esta manhã é O Anseio da Alma pela Presença de Deus. Salmos 42, verso 1 a seguir diz assim: Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o seu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, e multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Tem um louvor da harpa cristã que é exatamente, Maiara conhece, é exatamente o Salmos 42, que diz: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Agora você vai cantar para a sua alma, você vai conversar com a sua alma agora e vai dizer para ela: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Esse é um texto que mostra a tristeza na alma de alguém que estava longe, que estava separado do seu ofício. Alguém que estava longe do templo, possivelmente estava exilado, e ele começa a se lembrar do tempo em que ele tinha a liberdade de servir ao Senhor no templo. Alguém que tinha a função, tinha a responsabilidade de não só estar no templo, mas de guiar as pessoas para um lugar de louvor, para um lugar de adoração. Nós acabamos de ler que ele diz: olha, eu me lembro de quando eu guiava a procissão em direção ao Senhor. Quem tem uma nora tem tudo, meu Deus, que bênção. E ele começa a se lembrar. E aqui eu entendo o quanto que é importante nós criarmos um memorial diante de Deus. De nós criarmos um memorial, criarmos um lugar em Deus, para nós nunca nos esquecermos do que Deus fez e do que Deus faz.
Além do salmista estar longe, além dele estar exilado, ele está dizendo que ele também é humilhado, ele também é questionado, porque as pessoas estão olhando para ele e estão dizendo: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Em outras palavras, as pessoas estão dizendo para ele: mas você não diz que o seu Deus é forte, o seu Deus é bom? Onde está o seu Deus? Por que é que você está preso? Por que é que você está cativo? Cadê o seu Deus? Não é esta a pergunta que às vezes as pessoas fazem para nós? Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Por que é que o seu Deus permitiu você enfrentar esse problema? Cadê o seu Deus? Por que é que o seu Deus não intervém? Por que é que o seu Deus não fez nada? Cadê o seu Deus? Quantas vezes nós também não somos engajados com estas perguntas, com essas indagações? Onde está o seu Deus? Por mais que este homem está longe, por mais que ele está fora dos seus ofícios, por maior que fossem os questionamentos acerca do seu Deus e da sua fé, este homem é alguém que alimenta a sua esperança de um dia poder voltar a estar no templo servindo ao Senhor como antes ele fazia. E ele começa a conversar com a sua alma, ele começa a treinar a sua alma, e ele diz para a sua alma: alma, calma, aquieta-te, porque nós ainda vamos voltar e vamos louvar ao Senhor. Quando este homem percebe que a sua alma está abatida, logo esse homem quer descobrir o porquê. Logo ele quer saber o porquê que a sua alma está abatida. E ele diz: por que está abatida, ó minha alma? E esta pergunta, ela se faz necessária não no sentido de Deus, mas nós olhando para dentro de nós. Então essa pergunta se faz necessária, o porquê, não no sentido de nós olharmos para Deus e perguntarmos para Deus: Deus, por que isso está acontecendo? Deus, o porquê disso? Deus, o porquê daquilo? Mas essa pergunta se faz necessária quando nós olhamos para dentro de nós e nós perguntamos para nós: por que eu permiti essa situação? Por que eu cedi a esta situação? Por que eu agi desta forma? Porque eu penso que tudo que nós fazemos existe um porquê. Tudo que nós fazemos existe um porquê. Às vezes alguém que tem uma resposta mais ríspida, às vezes alguém que tem uma resposta com um tom mais alto, às vezes alguém que existem e está lidando com problemas mal resolvidos, e esta pessoa ela tem uma dor na sua alma, e todas as vezes que ela vai falar com alguém, conversar com alguém com esta dor na alma, é alguém mais ríspido, é alguém que de alguma forma criou uma barreira. E tudo que nós fazemos existe um porquê. E esta é a preocupação do salmista, de
entender o porquê que a sua alma está abatida daquela forma. Por 3 vezes o salmista ele vai fazer esta pergunta. Salmos 42, verso de número 5, ele diz: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O verso de número 11 é a segunda vez que o salmista faz a mesma pergunta: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. No 43, que é uma continuação de Salmos 42, no versículo de número 5, pela 3ª vez, ele diz: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Eu penso que a preocupação do salmista em saber o porquê que a sua alma estava abatida, eu penso é porque toda a cura, ela passa pelo diagnóstico correto. Então não adianta nós frequentarmos o médico e não termos o diagnóstico correto para nós tratarmos a doença de forma específica. O problema é que quando temos feridas na alma, nós vamos procurando coisas paliativas para tentar curar a doença da alma, e nós ficamos frustrados, porque para ter a cura certa e específica, primeiro, nós precisamos ter o diagnóstico correto. Muitos de nós não recebemos cura e continuamos com a alma abatida, ferida, porque em algum momento nós estamos negando a dor, estamos negando que existe uma dor. E quando nós chegamos no consultório médico, o médico pergunta: o que você tem? Onde dói? Qual é a sua dor? Se nós falarmos para o médico: eu estou com dor na perna, mas na verdade é a dor de cabeça, não vai resolver. O salmista, no Salmos de número 32 e no verso de número 3, olha o que o salmista diz: enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, tempo. Amém. Os 5 já ilustram o que nós queremos falar. Ou seja, o salmista está falando: olha, enquanto eu neguei a dor, enquanto eu camuflei a minha dor, enquanto eu maquiei a minha dor, enquanto eu não expus a minha dor, os meus ossos iam se tornando secos, o meu humor iam se tornando amargo. Mas no momento em que eu entendi que eu não deveria mais negar a minha dor, eu confessei. E ele diz que no momento que ele confessa, ele recebe cura.
No momento que ele confessa, ele recebe o que ele precisava para que a sua dor ela fosse embora. Existem pessoas que neste momento, que nesta manhã, elas estão trancadas dentro de um quarto com um quadro de depressão no último estágio, porque lá no início, no comecinho da sua dor, ela negou que existia uma dor. Ela negou que existia um problema que precisava ser tratado. Então ela camuflou a sua dor dizendo: é só um probleminha, qualquer hora eu resolvo isso, eu tenho controle disso, eu tenho controle dessa situação. E alguém chegava e falava: olha, o que você tem? Você está diferente, olha, o seu comportamento está diferente. E alguém dizia: não, é assim mesmo, eu não tenho nada, qualquer hora dessa eu resolvo esse problema. E nesta manhã, infelizmente, ela está no quarto trancada, porque ela não se abriu, ela negou a sua dor. E às vezes nós aprendemos que nós somos tão espirituais que nós não podemos demonstrar dor. Nós somos tão espirituais que nós não podemos demonstrar um momento de fraqueza. Que nós somos tão espirituais que é só fazer uma oração forte e tudo se resolve. E aí nós vamos andando e com um fardo pesado, quando na verdade nós deveríamos nos abrir para recebermos cura. Em Jesus, eu acredito que é possível nós virarmos uma chave e desfrutarmos de uma vida nova que nós nunca experimentamos. Eu sempre acredito que em Deus, a cada manhã, existe um lugar melhor que nós ainda não fomos. Eu acredito que em Deus, a cada manhã, existe um lugar novo que Ele quer nos levar. Quando é que a alma ela fica abatida? Número 1, quando a nossa alma se sente longe de Deus. O salmista no 42 e no verso 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? A alma do salmista está abatida porque ele está se sentindo longe de Deus. Ele está se sentindo longe da presença de Deus. A nossa alma fica abatida quando nós estamos longe da nossa origem. A origem do peixe é a... Oi, irmãos, estou sozinho? A origem do peixe é a água. Quando tira o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Qual é a origem do boi? A terra. Tira ele da terra, leva ele para o mar, leva ele para o espaço, ele morre. Sim ou não? A nossa origem é Deus. Nos tira de Deus e nós morreremos. Deus é a nossa origem. O salmista está se sentindo longe de Deus. Por isto existe este
vazio na sua alma. Todas as vezes que nós estamos longe de Deus, nós até podemos tentar preencher este lugar com um monte de coisa. Nós podemos tentar preencher este lugar com viagens. Nós podemos tentar preencher este lugar com uma conquista de um bem. Nós vamos nos alegrarmos com aquele bem por um período. Nós vamos nos alegrarmos com aquela viagem por um período. Mas quando nós voltarmos, nós vamos nos depararmos novamente com este vazio na alma, porque existe um vazio no coração do ser humano, que é só a presença de Deus que pode preencher este lugar. Nada pode preencher este lugar. Nada pode preencher este vazio na alma. Sabe qual é o problema? É que quando as pessoas elas sentem esse vazio na alma, quando as pessoas sentem que elas estão distante de Deus, o problema é que elas vão procurar Jesus nos lugares errados. Elas vão procurar preencher este vazio nos lugares errados. E elas vão procurar Jesus nos lugares errados. Lucas capítulo 2, verso 41, diz que José e Maria vão para uma festa em Jerusalém. Eles ficaram ali naquela festa. Só que quando eles vão voltar para casa, eles perderam Jesus. O menino Jesus foi perdido no meio da festa. Só que eles procuram e não encontram, porque talvez eles vão procurar o menino Jesus jogando bolinha. Talvez eles vão procurar o menino Jesus rodando peão. A geração nova nem sabe o que é isso. Põe no Google. Mas onde Jesus estava? Jesus estava no templo. Jesus estava falando no meio dos doutores. Depois de alguns dias é que eles encontram Jesus. O problema é quando as pessoas vão procurar Jesus, mas elas procuram Jesus nos lugares errados. E aí não encontram Jesus. Muitos de nós estamos vivendo o desafio nesses dias desse vazio na alma, porque nos distraímos no meio da multidão e perdemos Jesus. Maria e José se distraíram no meio da multidão, e por isto é que eles perderam Jesus. Muitos de nós estamos lidando com esse vazio na alma, porque também nos distraímos, porque perdemos o foco e perdemos Jesus. Número 2, quando é que a alma fica abatida? Quando a alma se sente esquecida. Percebe que ele está longe e ele se sente esquecido. Mateus capítulo 27, o verso 46. Talvez você em algum momento da tua vida, talvez você tenha passado por este sentimento. Uma sensação de abandono, uma sensação de esquecimento. Talvez em algum momento da tua vida você orou e parece que Deus não ouviu. Talvez em algum momento da tua vida você enfrentou alguns desafios e tudo que você queria é que aquela pessoa amiga, aquela pessoa próxima chegasse, te acolhesse,
te abraçasse e te falasse: olha, eu estou com você, olha, eu estou aqui, olha, pode chorar no meu ombro. Mas talvez esta pessoa não veio, talvez esta pessoa não apareceu, e aí neste momento talvez veio este sentimento de abandono, e este sentimento de abandono trouxe uma tristeza para a alma. Jesus enfrentou este pensamento, este sentimento. Mateus capítulo 27, verso 46. Você pode ler 1, 2 e 3. Jesus, ele enfrenta este sentimento de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Todas as vezes em que nós estivermos em um conflito com a nossa alma, todas as vezes que nós estivermos vivendo uma crise existencial, pensando que fomos abandonados, deixados, esquecidos, nós precisamos nos lembrar das palavras do próprio Jesus em Mateus 28 e 20, que diz: eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Jesus está conosco todos os dias. Nós nos sentimos esquecidos quando não temos nada palpável ou visível para nós apegarmos. Eclesiastes 11 e verso de número 5. Olha o que a palavra diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ainda que eu não estou vendo, ainda que eu não tenho nada visível ou palpável para eu tocar, uma coisa eu sei: Deus está fazendo. Alguém aqui foi chamado para ver? Quem foi chamado para ver? Ninguém. Nós somos chamados para crer. Ainda que eu não estou vendo, ainda que eu não estou pegando, ainda que eu não estou tocando, eu creio, o meu Deus está fazendo. Ainda que eu não estou vendo nada, ainda que eu não estou tocando em nada, ainda que a minha alma está tentando me convencer que eu estou sozinho, eu creio que Deus está fazendo. Eu creio que o meu Deus é aquele que vai na frente, vai preparando os caminhos para nos levar em segurança ao nosso destino profético. Ainda que a minha alma está tentando me convencer que eu fui abandonado, eu creio que eu tenho um Pai. Esse Pai não nos deixa órfãos, esse Pai é um Pai presente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Talvez a nossa alma esta manhã está se sentindo abandonada, esquecida, porque nós estamos diante de um enfrentamento tão difícil, e tudo que nós queríamos era que Deus viesse com uma intervenção divina e resolvesse logo esse problema, mas Deus ainda não fez. Deus ainda não veio. Eu acredito no que o Isaías 55, 8 e 9 diz:
que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. Uma coisa eu sei: no momento certo Ele vai chegar. No momento certo Ele vai vir. Número 3. O que fazer quando nos sentimos longe e esquecidos por Deus? O que eu preciso fazer quando eu me sentir longe e esquecido por Deus? Eu penso que nós precisamos treinar a nossa mente para ter esperança. Todas as vezes que nós estivermos nos sentindo longe e esquecidos de Deus, nós precisamos treinar a nossa mente para ter esperança. Nós precisamos criar este memorial. E todas as vezes que nós nos sentimos longe, nós podemos voltar lá no nosso memorial e ver o que Deus já fez por nós. E ver quantas vezes o Senhor já nos deu vitória. E ver quantas vezes o Senhor já nos levantou, quantas vezes Ele já nos levou em triunfo. Tem um louvor que a gente cantava que fala sobre isso, que diz: tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Você chegou até aqui porque foi o Senhor que te trouxe. Você só chegou até aqui esta manhã porque foi o Senhor que te sustentou. Você só chegou aqui esta manhã porque foi o Senhor que renovou as suas forças. Você só chegou aqui esta manhã porque foi o Senhor que quebrou os laços, que despedaçou as armadilhas do inferno. Você só chegou aqui esta manhã porque foi o Senhor que cercou a tua vida, porque a palavra diz que o nosso inimigo, ele anda a derredor, bramando e rugindo, como leão procurando a quem possa tragar. Se nós chegamos aqui esta manhã, foi o porquê o Senhor nos guardou. E o mesmo Deus que nos trouxe até aqui esta manhã é o mesmo Deus que vai nos levar, que vai continuar conduzindo a nossa vida. Agora a pergunta que é um desafio para nós nesses dias: ô Henrique, como ter esperança em meio ao caos? Eu estou com a alma batida, estou enfrentando desafios, tenho lidado com diagnósticos médicos, tenho lidado com problemas na minha família, tenho lidado com questões emocionais que ainda não foram resolvidas. E como é que eu tenho esperança no caos? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, 22 e 23. Se lembrando dos feitos que o Senhor já fez. Como é que eu tenho esperança no caos? Se lembrando de tudo o que o Senhor já fez,
Disso me recordarei no meu coração. Por isto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu queria te fazer um convite esta manhã. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria te convidar nesta manhã a fazer uma reflexão. O que te trouxe até aqui? Eu queria que você se lembrasse nesta manhã daquele dia de luta, daquele dia que você pensou, não vou conseguir, daquele dia que você recebeu uma notícia ruim e que o Senhor te deu força para vencer, e que o Senhor te deu força para se levantar. Você se lembra daquele dia em que tudo estava contrário, mas de forma inexplicável o Senhor trouxe o recurso? Lembra daquele dia em que parecia que todo mundo havia te abandonado e que você sentiu o abraço do Senhor dizendo: não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço? Você se lembra? Será que nesta manhã, você se lembrando dos feitos, nós podemos levantar um altar de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez? Será que você trazendo essas lembranças, será que o teu coração se enche de gratidão e de esperança para nós continuarmos em frente? Que esta lembrança dos feitos que o Senhor já fez, que enche o teu coração de gratidão esta manhã. Será que nós podemos levantar um altar de gratidão ao Senhor esta manhã por tudo que Ele já fez? Será que nós podemos levantar um altar de gratidão esta manhã por tudo que o Senhor já operou em nós? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Não era para nós estarmos aqui, se não fosse o Senhor quem esteve ao nosso lado. Nós não merecíamos estar aqui esta manhã. O que nos traz aqui esta manhã é a sua graça. O que nos traz aqui esta manhã é o teu favor imerecido. O que nos traz aqui esta manhã é o seu amor incondicional para com a nossa vida. Aleluia, aleluia.
Como ter esperança em meio ao caos, se lembrando dos feitos que o Senhor já fez. Número 2, como é que nós podemos ter esperança? Como é que nós podemos trazer renovo para a nossa alma em meio ao caos? Número 2, se alimentando da palavra e não do caos. Porque às vezes a nossa alma está abatida, e aí nós ficamos nos alimentando do caos, ficamos nos alimentando das incertezas, das impossibilidades, quando na verdade nós temos esperança é quando nós nos alimentamos da palavra. Em meio ao caos, eu preciso me alimentar da palavra. Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e jamais vai nos faltar. Em meio ao caos, às vezes falta um abraço. Em meio ao caos, às vezes falta um amigo. Em meio ao caos, às vezes falta uma palavra. Mas a certeza que nós temos é que Ele, o Senhor, jamais vai nos faltar. Eu posso me alimentar da palavra. Filipenses 4:13, a palavra diz que eu posso, você pode, todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. A nossa força não vem dos homens, a nossa força não vem das pessoas, a nossa força não vem do nosso grupo de relacionamento, a nossa força, o quanto que nós sabemos, o quanto que nós conhecemos, a nossa força vem do Senhor, a nossa força vem dEle, e nele nós podemos todas as coisas. Nós podemos nos alimentar da palavra nos dias de caos. Filipenses 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer mais. Aquilo que você nem pensou, Deus é poderoso para fazer. E número 3, o que eu faço nos dias de caos? Colossenses capítulo 3, e o verso 1 e 2. O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar nas coisas que são do alto. Eu preciso pensar nas coisas que estão de cima. Eu preciso olhar para o alto. Embora eu esteja com os meus pés na terra, mas a minha cabeça, a minha mente está nos céus, estão na eternidade. O Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3 e o verso de número 13, o Paulo está na terra, os pés do Paulo estão na terra, mas a cabeça do Paulo está nos céus, quando ele disse: eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu sei, é que esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu avanço, eu prossigo, eu vou em direção, eu vou seguindo para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Como é que eu tenho esperança? Como é que eu alimento a minha alma nos dias de caos? É não perdendo de vista a eternidade.
é só um pocochito de tempo, é só uma fase, é só uns dias, mas vai passar. E a palavra do Senhor diz que em breve nós estaremos na eternidade com o Senhor. Alimente a sua alma com esta esperança, alimente a sua alma com esse desejo. É só um pouquinho de tempo, e em breve aquele que há de vir virá e não tardará. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz vai esmagar a cabeça da serpente, e nós estaremos com Ele na eternidade. Alimente a sua alma com esta esperança. O que precisamos fazer quando a alma está abatida? Nós não somos super crentes, nós não somos super-heróis de Jesus. Nós temos dores, nós temos tristezas, existem coisas que machucam a nossa alma. E quando a nossa alma estiver abatida, você não precisa esconder, você não precisa camuflar a sua dor. Quando a tua alma estiver abatida, desabafe. Desabafe. Coloca para fora. Só que deixa eu te falar algo. Não desabafe na internet. Não desabafe nas redes sociais. Não desabafe com qualquer pessoa. Procure um discipulador. Desabafe com ele. Se não for possível, faça o que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em secreto vai te ver. Você percebe que o salmista tem uma dor na sua alma, mas o salmista, ele vai desabafar com Deus. Não cale, não negue a sua dor, não esconda a sua dor. Se preciso for, chore, chore. Procura o teu discipulador, chore no ombro dele. Procura a tua discipuladora, chore no ombro dela. Pode chorar. Para os irmãos, esse negócio de que homem não chora é tudo mentira. Homem chora, e bastante. Mas não esconda isso. Não se feche. Porque no momento em que nós reconhecemos a nossa dor, nós estamos nos abrindo para recebermos cura. Número 2, e eu vou encerrar. O que fazer quando a alma está abatida? Número 1, desabafe com Deus ou com o discipulador. Número 2, reafirme a sua identidade em Deus. Porque no momento que a nossa alma está abatida, nós temos uma tendência a nos diminuirmos, no sentido de dizer: eu não sou capaz. É verdade, eu não posso mesmo. É verdade, eu sou isso mesmo. No momento de dor da alma, reafirme a sua identidade em Deus. Eu estou vivendo esses dias ruins, a minha alma está triste, está abatida, mas eu tenho um Pai que me ama.
Eu tenho um pai amoroso. O meu pai é bom. O meu pai cuida de mim. Meu pai não me deixou, meu pai não me esqueceu. Eu sou amado por Ele, eu sou querido dEle. E eu sei que na hora certa o meu pai, Ele virá para me tirar deste lugar. Salmista o salmista, no verso de número 2, ele está expressando uma dor, uma tristeza na sua alma, mas em todo o tempo, ele está nutrindo a sua alma para ter esperança, e ele diz: nós ainda vamos voltar. Alma, fica em paz, fica tranquila, porque nós ainda vamos voltar para o nosso lugar de origem, e nós ainda vamos louvar ao nosso Deus. Talvez esta manhã seja uma manhã de reflexão para nós. Talvez, como salmista, a sua tristeza é porque ele não estava no templo. A sua tristeza talvez é porque ele não estava exercendo os ofícios do templo. Talvez essa manhã seja uma manhã de reflexão, para nós refletirmos qual é o lugar que nós estamos. Qual é o lugar que nós estamos? É o lugar que Deus nos chamou para estarmos? Será que esta manhã é a manhã de nós, assim como o salmista, nos lembrar? Talvez alguém olhe e para trás e lembre: como eu tinha prazer na oração, como eu tinha prazer na palavra, como eu investia, como eu gastava o meu tempo no meu lugar a sós com Deus, como o meu coração queimava por esta presença. E talvez quando nós paramos hoje para nos lembrar, nós percebemos que este não é o lugar que nós estamos. Nós percebemos que nós estamos fora do lugar que Deus nos chamou para estar. Talvez nós precisamos olhar para dentro de nós nessa manhã, assim como o salmista, e perceber porque, embora a nossa vida esteja indo bem, embora algumas coisas que nós planejamos para a nossa vida, elas estão acontecendo, e talvez porque mesmo assim nós não nos sentimos plenos, porque mesmo assim nós não nos sentimos totalmente realizados, porque o único lugar de satisfação plena é no centro da vontade de Deus. E é neste lugar que nós precisamos estar, no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, todas as nossas carências, todos os nossos temores, todas as nossas deficiências, elas são tratadas e curadas em Deus. Se coloque de pé. Esta é uma manhã de cura. Eu acredito que esta manhã é uma manhã em que o Senhor quer
trazer cura para a nossa alma, trazer cura para as nossas emoções. Enquanto o Ministério de Louvor vai louvar a Deus, eu queria te convidar a colocar diante do Senhor o que dói, o que tem afligido a sua alma, o que tem preocupado a sua alma. Coloque agora diante do Senhor, coloque diante de Jesus. Faça como o salmista no Salmo 32, não esconda, não negue, mas fale: Senhor, esta é a minha dor, Senhor, este é o meu problema, Senhor, esta é a situação que eu tenho lutado há um tempo, mas eu ainda não consegui vencer. Neste momento, coloque diante do Senhor.